Oi, gente! Hoje nós vamos continuar falando sobre o temor do Senhor e do medo dos homens. Para nós que podemos quebrar isso em nossas vidas. O medo ele te dá duas reações: ou ele te faz você fugir, ou ele faz você ficar paralisado. Ou também existe pessoas que têm desenvolvidas emocionalmente, elas vão enfrentar. Então, existe três reações para o medo. Que é enfrentar, que seria saudável, paralisar, que é o que a gente realmente faz, ou fugir, que é o que eu já fiz muito. Que é fugir de tudo que eu tinha que enfrentar. Aquilo trazia desconforto, era um conflito, ou poderia gerar uma rejeição, vergonha. O que eu fazia? Eu me escondia, eu evitava, eu não estava por ali. Eu não queria nem estar 5 metros por ali, porque aquilo é um sentimento oposto. Toda vez que nós enfrentamos o medo, aquilo fica registrado no nosso cérebro como algo negativo. Então, o que o seu cérebro faz? Ele faz de tudo para você não sentir mais aquilo, porque ele tem um instinto de sobrevivência. Então, toda vez que você vê um leão pelas selvas, o que você vai fazer? Você vai fugir, porque o sentimento de insegurança e é desconforto, então o seu cérebro fala, não quero estar aqui. Vamos falar isso na sua vida diária, porque nós não moramos numa serva. Eu não moro, né? Então, naquele momento que você está lidando com um chefe difícil, toda vez que ele entra para entrar com você, sobe aquele medo, aquela insegurança. Então, toda vez que você faz, ai, ai, eu já volto, ai, com licença. Você começa a evitar a presença dele, porque às vezes uma vez ou duas vezes ele te causou desconforto na sua vida, talvez te respeitando, te deixando. É, Você começa a ver alguém que tem autoridade com uma pessoa que tenha desconforto, aí você sempre vai fugir. Então vamos pensar, uma pessoa saudável. Eu quero que você seja essa. Ela encara o medo como uma oportunidade para destruir aquele medo. Não significa que ela não tem medo, significa que ela vai saber enfrentar aquele medo. Então vou te dar aqui 5 passos bem básicos e não muito espirituais, para você possa vencer o medo. Se você quiser se aprofundar mais sobre isso, seria muito importante depois, com o tempo, olhar esses 5 passos e estudar sobre a cura da sua alma, que tem tudo a ver com medo e insegurança. Para você vencer o medo, é uma coisa muito básica e fundamental é você saber que voz você vai escolher ouvir. Quem você vai querer ouvir? A voz de Deus ou a sua voz e a voz do homem? Qual voz tem mais poder na sua vida? A voz que tiver mais poder na sua vida é a voz que você ouve, mais alto do que todos. Se você está numa sala ou se sentindo insegura, a voz que você tenha ouvido é: eu não tenho valor, eu sou talvez inadequada para estar nesse lugar. E a voz de Deus fala o quê? Que você tem valor e você tem que estar naquele local. Você tem duas escolhas: você ouvir a voz de Deus ou a sua própria voz. A voz mais forte é aquela que você alimenta. Se você fica entretendo os pensamentos que são negativos, provavelmente aquela voz está bem grande. A voz é aquela que a gente mais rega. Por exemplo, se você está regando a voz de Deus na sua vida, que diz que você é valoroso, que você é valorizado, que você tem um futuro, que você tem capacidade, que se você está continuamente regando essa plantinha, a plantinha que você não consegue, que você é inferior, que fala que você não vai dar nada, essa plantinha está quase morrendo porque você parou de regar ela. Então, na hora H, o que vai plantar, o que você está plantando, colhendo, é o que você então regue a voz de Deus na sua vida.
dê mais ouvido. Quando você escuta Deus e acredita no que Ele fala, mais forte a voz dele vai se tornará na sua vida. E menos forte a sua voz e a voz do outro se tornará também na sua vida. Saber quem você é para Ele é o número 1 para você começar a vencer o seu medo. 2. Imagine o pior que podia acontecer e aceite se acontecer. Como assim? Vamos pensar. Você tem um pastor e você morre de medo de falar não para ele. Ele é um tipo de uma personalidade dominadora, controladora, e você tem medo que talvez ele vá te expulsar ou dos grupos dos jovens. Vamos pensar nisso. Eu nunca recomendaria você ter um tipo de pastor assim, mas pode existir. Então você tem medo de falar para ele que você não vai poder continuar servindo naquele ministério, que você precisa fazer outras coisas. Talvez você gere um desconforto para ele e gigante para você. Talvez ele levante a voz, fica bravo, chateado. O que você precisa fazer? Você vai precisar imaginar o pior dessa situação. Isso não é ser negativo? Não, isso é trabalhar com o seu medo. Vamos lá. O pior que podia acontecer nessa situação é você não estar mais servindo naquela área. O melhor que pode acontecer é ele ficar bravo e você continuar a servir em outras áreas da igreja. Se você vê que não pode servir numa área da igreja é algo pior do universo, porque você pode servir a Deus em qualquer lugar do mundo, em qualquer outra igreja. Então, quando você racionaliza o seu pior, você também tem que o que vai acontecer depois desse pior. Isso, ai que loucura isso, a sua dica. Não, isso não é loucura. Já fiz muito disso para que eu pudesse entender que nunca as coisas são o fim do mundo. Que não é porque eu não tenho algo que acabou minha chance. Ali eu alinho novamente quem eu sou em Cristo. Eu vou te dar um exemplo real. Eu tinha muito medo de desagradar uma líder que eu tinha. Se não fosse isso, eu não ia acontecer nada para abrir um caminho para mim, para as coisas que eu queria fazer, para o que eu queria fazer, isso não ia acontecer. Porque ela tinha as influências, os contatos e falava que acreditava em mim. Ela era uma pessoa que acreditava em mim. Até que eu precisei falar as verdades, de que eu não podia fazer aquilo, que ela sempre pedia, que ela sempre falava pra mim. Aí eu me posicionei. Até eu me posicionar, eu precisei imaginar a minha vida sem essa líder, sem os contatos, sem tudo que ela podia me oferecer. E eu também podia imaginar a raiva que ela tinha de mim e a rejeição que ela tinha. Naquele momento eu me encontrei no lugar secreto em Deus. E eu conscientemente entendi que Deus era ainda maior. Que Deus me amava mais do que aquela pessoa. Que Deus tinha todos os contatos do universo para minha vida. Que Deus tinha todos os planos que você podia imaginar para minha vida. Eu imaginei o pior, imaginando o pior, me colocando na presença de Deus, eu consegui entender que o que era pior não era tão pior assim. O medo, ele magnifica o que era negativo. Por isso que nós temos que pensar no negativo e trazer. 3. Entenda a parte prática das coisas. E saia daquilo que te paralisa. O que significa isso? Quando você está com medo, você fica parado, paralisado. Vamos pensar que você quer estudar, mas você tem medo que vai faltar dinheiro para mensalidade. Você só tem dinheiro para 6 mensalidades. Então você não se matricula. Então você acabou de perder 6 meses da sua vida. Aí você fica postergando a faculdade por quantos anos até você tenha todo o dinheiro da faculdade. A segurança é que você tem todo o dinheiro da faculdade. Pelos 4 ou 5 anos que você vai fazer. O medo faz isso com a gente. A gente faz as coisas baseadas em dinheiro, não naquilo que Deus tem para nós.
O medo, ele está fazendo com que você nem consiga dar o primeiro passo para receber o milagre. Então, por exemplo, se a gente consegue, se você consegue pagar 6 meses, comece com aquelas 6 e coloque Deus à prova. Veja Deus fazer os milagres sobrenaturais sobre a sua vida. 4, seja curado da sua vida passada. Tem pessoas que já sofreram rejeição, que perderam uma pessoa querida. Então, o que elas fazem? Elas se fecham nos relacionamentos. E o medo de errar, o medo de escolher um relacionamento ruim, de uma menina que não é de Deus, tudo isso paralisa até de você conhecer uma pessoa nova. Você fica preso no seu passado. A sua alma precisa ser curada, precisa ser refeita, renovada, porque aquele medo te paralisa daquilo que Deus quer na sua vida. Se você foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, um amigo que te rejeitou, te traiu, faz tudo isso, faz com que você queira agradar todo mundo, porque você não quer ver ninguém triste. Sabe aquela pessoa que tem síndrome do super-homem, que quer cuidar de tudo, que ela quer ajudar todo mundo, mas ela nem sequer está se ajudando. Ela não está se lutando por ela, só pelos outros, porque ela não tem autoestima para lutar por ela, porque ela tem medo de realmente vestir as causas e as camisas da vida real. Talvez não dê certo, então talvez é melhor fingir que eu vou ajudar todo mundo e às vezes não de realmente enfrentar os meus medos, o temor dos homens, enfrentar tudo isso e vencer tudo isso. E por último, que eu acho que é o mais difícil, enfrente o medo repetidamente. Quando nós temos uma situação traumática, é quando o cérebro registra como um perigo. Então nós não queremos voltar a se colocar nessa situação. Mas quanto mais a gente repetidamente enfrentamos aquela dificuldade, nosso cérebro vai desconstruindo essas defesas. Ele começa a falar, ok, não tá tão ruim assim. Por exemplo, você não consegue ir no elevador porque você tem medo. Aí você começa todos os dias subir e descer do elevador. Daqui a pouco, o que o seu cérebro criou de medo vai ser construindo, ok, não é tão ruim, ok, eu consigo, ok, tá de boa, já tô confortável. Assim também funciona na nossa vida. Quando você tem medo que uma pessoa vai desagradar, o que meus pais vão falar, o que minha mãe vai falar, o que meu líder vai falar, tudo isso é porque você está com medo de enfrentar e você não quer viver o desconforto daquele sentimento. Jesus pagou tudo na cruz para você ser tudo o que você nasceu para ser, mas muitas vezes você está aprisionado pelo medo. Então você não toma decisões, você não é livre para ser você, você não cria o que está no seu coração, você não fala com aquelas pessoas porque você não está interessado, porque você está todo rodeado pelas prisões que a vida colocou em você e você colocou. Agora é hora de você enfrentar o medo repetidamente. Olhar nos olhos e saber que ele existe. E que tudo bem que ele existe. Porque todo mundo tem medo. Quando eu vejo uma pessoa que, eu não tenho medo, não tenho vergonha. Sempre temos pessoas assim, né? Que ela fala, eu não tenho medo, eu não tenho vergonha. E vai. Só que aí a outra pessoa vai olhar e vai falar assim, nossa, o que você acha? Você não tem medo, não? Aí a pessoa vai falar, não me sinto. Só que naquela hora você pode perceber que aquela pessoa, será que não? Aí você vai ver ela subindo no palco, ou para trazer alguma palavra, ou fazer alguma coisa. Você vê a pessoa insegura, sendo uma pessoa que maltratava as pessoas e não está ali para seguro, porque ela não está segura ali. Ela queria mostrar que ela era corajosa, que ela é ousada, que ela conseguia tudo, mas naquele momento as pessoas olham e falam, será que eu vou chegar no nível dela?
vocês já ultrapassaram, porque quando você reconhece que você tem medo e todo mundo tem medo, tudo bem. E, com, contanto que a gente venha encarar, atravessar e se encontrar num lugar protegido, todos nós vamos ter medos. O problema é quando o medo nos paralisa, quando nos faz fugir. Se o medo está na sua vida, use ele. Use o medo como uma catapulta para te levar. Desculpa, gente. Para você atravessar o medo e tornar tudo aquilo que você sempre sonhou. Porque Deus colocou esse sonho dentro de você. Então vamos lá. Nada de desistir. Pegue esse elevador todos os dias até você veja que você está com medo. E curado, quer dizer. Pense no que você pode fazer para deixar esse medo de lado. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até!